Você está com queda de cabelo? Eu vou te dar aqui um plano de ação de 90 dias para você recuperar os seus cabelos. Então anota, porque isso aqui vale uma consulta. Eu vou te dar a estratégia exata que eu dou para os pacientes que chegam para mim com queda de cabelo. E eu sei que 90 dias pode parecer muito para você, comparado principalmente com o que a gente vê por aí pela internet de resultados, mas a verdade é que 90 dias é o mínimo que a gente precisa para ter de fato um resultado, para a gente conseguir perceber esse resultado. Aqui a gente não trabalha com promessas milagrosas, a gente trabalha com o que é possível. E esses 90 dias é o mínimo que a gente precisa para consolidar um tratamento capilar e para que você tenha essa percepção de melhora. Eu vou indicar aqui alguns produtos, mas não se apega a eles, eu vou indicá-los porque é o que eu recomendo para os meus pacientes e é o que eu confio. Se você tem aí algum outro produto na sua confiança, você pode usar seguindo também o mesmo passo a passo que eu vou te dar aqui. Mas, se você puder investir nesses produtos que eu vou te recomendar, aí a gente tem certeza de ir por um caminho mais confiável. Então, o primeiro ponto é cuidar do couro cabeludo. E eu recomendo esse cuidado em 3 etapas: pré-shampoo, shampoo e tônico. E como pré-shampoo, que é a primeira etapa desse tratamento, eu gosto muito de trabalhar com os blends de óleos, porque os blends de óleos a gente tem ativos naturais que conseguem estimular o crescimento capilar. E não só isso, eles atuam também melhorando as condições do couro cabeludo, melhorando a oleosidade, equilibrando o crescimento de micro-organismos de forma totalmente natural. Então é algo que você consegue usar no seu dia a dia. E aí, claro que eu não poderia deixar de recomendar, pensando em crescimento capilar, pensando em tratamento de queda de cabelo, o blend Hair Grow da Meu Blend, que é a minha linha de tratamento. Mas, como eu te falei, você não precisa ficar presa a esse produto. Você pode usar aí um blend de óleos com alecrim, com hortelã-pimenta, que são os óleos que tem na composição do blend Hair Grow também, que são os óleos que já têm evidência científica de que conseguem estimular o crescimento capilar. Então, o primeiro passo, blend de óleos pelo menos 2 vezes na semana. Você vai usar como pré-shampoo, antes da lavagem. Então, com o cabelo seco, assim, do jeito que tá, você aplica o blend de óleos no couro cabeludo, deixa ele agindo por cerca de 20 minutos. Você também pode dormir, lavar no dia seguinte, mas realmente não há necessidade, mas tenho clientes que fazem isso e gostam bastante. Então, 20 minutinhos, agiu esse produto, absorveu, fez o efeito terapêutico dele e depois a gente vai seguir para a lavagem, que é outro ponto fundamental dentro do tratamento capilar. Às vezes, somente com o ajuste da lavagem, eu já consigo resultado surpreendente com os clientes. E é verdade, porque muita gente não sabe lavar a cabeça da maneira correta, muita gente não lava o cabelo com a frequência correta, não usa o shampoo correto e adequado. Então, a lavagem é fundamental dentro de um tratamento capilar. Nada de ficar vários dias sem lavar esse cabelo, gente, não dá. Por mais que você não sinta o couro cabeludo oleoso, esse couro cabeludo vai estar sujo. Então, o que seria a lavagem ideal? Se teu couro cabeludo é muito oleoso, todos os dias você pode lavar. Se não é tão oleoso assim, um dia sim, um dia não. Mais do que isso eu não recomendo. E aí você vai escolher o shampoo de acordo com as necessidades do seu couro cabeludo. Então, se o teu couro cabeludo é muito oleoso, ele está muito oleoso, ele coça, tem algum tipo de desconforto, você vai escolher um shampoo para cabelos oleosos. Eu recomendo o shampoo Scalp Relax da Meu Blend, porque ele consegue regular o microbioma e reduzir a oleosidade. Ele inclusive atua regulando uma das principais bactérias que estão envolvidas na alopecia androgenética, o principal tipo de queda capilar que a gente tem. Se teu couro cabeludo não é muito oleoso, você pode usar o Hair Grow, o shampoo Hair Grow também da Meu Blend, que aí é um shampoo
com ativos estimulantes. Ele também vai cuidar do couro cabeludo, mas o foco principal dele é ter ativos estimulantes. Então ele tem fatores de crescimento, óleos essenciais, óleo de alecrim, óleo de hortelã também, certo? Shampoo, de acordo com as necessidades do couro cabeludo. Lavagem todos os dias, se for muito oleoso, um dia sim, um dia não, se não for muito oleoso. Mais do que isso, não dá. Teu couro cabeludo vai ficar com a saúde prejudicada e isso vai aumentar a tua queda de cabelo. Próximo passo, tônico no couro cabeludo todos os dias. E é claro que eu vou recomendar o Elixir Hair Grow da Meu Blend, que é o produto queridinho das minhas clientes, que a maioria dos relatos que eu tenho dele é de que elas não ficam sem esse produto. Então eu tenho certeza que pode te ajudar também. Mas, como eu disse, pode ser um tônico, outro tônico que você tenha aí. Esse passo a passo você vai adaptar, combinado? Só isso daqui já é meio caminho andado para você recuperar o seu cabelo. Fazendo isso daqui todos os dias eu tenho certeza que você já até consegue bons resultados. Mas tem mais, não é só isso que eu vou recomendar para você. Porque existem duas formas, na verdade, da gente levar nutrientes para o couro cabeludo. Uma é através do que a gente aplica ali no couro cabeludo e outra é através do que a gente ingere, do que a gente come. E o cabelo, ele precisa de bastante substrato para se desenvolver, porque o folículo piloso, ele é um órgão metabolicamente ativo. As células do folículo piloso, elas estão ali se replicando aceleradamente a todo momento. Isso demanda muita energia e muito substrato. Você precisa consumir proteína suficiente. O cabelo, ele é basicamente proteína. Decora isso. E você precisa consumir proteína suficiente. Mínimo 1,2 gramas de proteína por peso corporal. Então, você precisa verificar quanto que tem de proteína ali nas tuas refeições. Quanto de proteína que tem num ovo, quanto de proteína que tem num filé de frango, quanto de proteína que tem num bife. E no total do dia, você tem que consumir pelo menos 1,2 de gramas de proteína por peso corporal. Você precisa consumir legumes, verduras e frutas. É aí que você vai encontrar as vitaminas e minerais que o cabelo precisa. Vitaminas do complexo B, zinco e tantas outras vitaminas que o cabelo precisa para se desenvolver forte e saudável. É aquela velha máxima, né? Que o prato precisa ser colorido, precisa ter bastante variedade. E você precisa reduzir alimentos ultraprocessados, carboidratos refinados, açúcar, refrigerantes, álcool. Você precisa reduzir esses alimentos, não tem jeito, porque esses alimentos, eles aumentam a inflamação e o estresse oxidativo. E isso vai impactar na saúde do seu couro cabeludo, vai ter um aumento da oleosidade, pode ter uma desregulação da microbiota. Então é importante que você faça um consumo moderado desses alimentos. Pode consumir, mas assim, de forma equilibrada. Então, no dia a dia, você come ali mais saudável, comida de verdade, você vai descascar mais e desembalar menos, e aí uma vez ou outra você pode consumir esse tipo de alimento, mas é importante que você tenha esse equilíbrio. 80-20 ali é uma margem boa para a gente trabalhar. 80% do tempo você faz o que tem que ser feito e os 20% você abre a exceção. Você precisa ter atenção a essas vitaminas. Essas vitaminas são essenciais para a saúde do cabelo. Ferro, tua ferritina precisa estar no mínimo 40. O ideal é 70, mas acima de 40 já está bom, então vale dosar a ferritina. Vitamina D, acima de 40 também, entre 40 e 60 é ótimo. A vitamina D, acima de 400 é o valor ideal. Não adianta estar dentro do limite, precisa estar com valores ideais. Aí você tem o cenário perfeito. Outro ponto, sono. É durante o sono profundo que o corpo libera a maior parte dos hormônios de crescimento. Então, é durante o sono que o nosso corpo ele vai fazer a reparação tecidual, a regeneração.
e isso vai impactar diretamente na saúde do cabelo. A privação de sono é também uma das causas de queda capilar. Então você precisa dormir no mínimo de 7 a 8 horas por dia. E você precisa evitar ter estímulos, muito estímulo antes de dormir, porque senão também você não consegue ter aquele sono profundo, aquele sono reparador. Você precisa estar num ambiente totalmente escuro. É interessante que você não fique com o celular antes de se deitar. É interessante que você prepare o teu corpo para o momento de dormir. Então você já vai reduzindo as luzes da tua casa, acende ali uma vela, se for o caso, para relaxar o ambiente. Isso vai ajudar bastante a você entrar no sono profundo e ter os benefícios que o sono profundo promove. Ah, mas eu não consigo dormir cedo, eu não consigo pegar no sono, ou eu trabalho à noite. Então você vai fazer o que está dentro da sua possibilidade. Se você trabalha, aí não tem muito o que ser feito. Agora, se você não dorme porque você não consegue, vale tentar fazer essa higiene do sono aí, tentando baixar ali os estímulos pelo menos 1 hora antes do que é o habitual de você dormir. Se você dorme muito tarde, tenta reduzir pelo menos 1 hora, 30 minutos, vai reduzindo aos poucos, vai colocando aí uma rotina do sono. Isso é muito importante para a sua saúde e é muito importante para o seu cabelo também. Gestão do estresse. E aqui eu nem vou me alongar muito explicando os motivos pelo qual o cabelo cai por conta de estresse, porque por mais que você não entenda muito bem esses mecanismos, eu tenho certeza que você sabe que o estresse causa queda de cabelo. E quando eu falo estresse, não é a pessoa estar nervosa, não é isso que é estresse. Estresse também pode ser ansiedade, depressão, a própria falta de sono deixa o corpo num ambiente, assim, numa situação mais estressante. Não validar as suas emoções também é um tipo de estresse. Existem vários tipos de estresse. E isso, de forma crônica, não é interessante e isso vai impactar na saúde dos cabelos. E o que você precisa fazer então? Porque todo mundo fala que é estressado, né? Nos dias de hoje é difícil a gente não se estressar, às vezes, várias vezes durante o dia. Então a gente precisa fazer o que eu chamo de gerenciamento do estresse. Então, prática de atividade física, hobby, algum tipo de hobby que você tenha, pintura, leitura, música, ouvir uma música, ficar ali em contato com a natureza, ficar entediado também, ir na varanda, ir na janela da sua casa e ficar ali somente contemplando, sem fazer nada, deitar no sofá, ficar olhando para o teto, contemplando sem fazer nada, para que você não tenha nenhum estímulo, sabe, externo que possa, de repente, gerar algum tipo de estresse. É muito importante a gente ter esses momentos ou conectado a alguma atividade ou também de ócio, de contemplação. Isso ajuda muito a reduzir o estresse. Você pode fazer exercícios de respiração também, se você tem aquele tipo de estresse que te deixa muito acelerado, com a respiração ofegante, com o coração acelerado. É importante você fazer exercícios de respiração. Você pode fazer yoga, você pode fazer meditação. Essas práticas, elas já são bem documentadas que ajudam também na saúde capilar. Então, encontre aí o teu meio de gerenciar o estresse, mas é muito importante que você tenha algum. E por último, a atividade física, que eu já citei como um ponto super importante para o gerenciamento de estresse, mas não só isso, a atividade física ela vai ajudar a manter o teu equilíbrio metabólico. E isso é importante porque regula a insulina, melhora a circulação e isso vai reduzir a inflamação. E esses 3 fatores estão diretamente ligados a problemas capilares. A insulina desregulada, a inflamação crônica do corpo está diretamente ligada ao aumento da queda de cabelo. Então é importante a gente manter isso bem regulado e a atividade física é o principal fator que contribui para isso. Então, vamos aqui resumir. Cuidar do couro cabeludo, alimentação e reposição de vitaminas, sono, gestão do estresse e prática de atividade física. Com esses 5 pontos,
Se você colocar isso em prática, esse plano de ação, eu garanto que o seu cabelo após 90 dias vai estar muito melhor. Aí depois você volta aqui e me conta. Agora, se você tem um problema capilar, se você tem queda de cabelo e precisa de uma orientação personalizada, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha consulta. Eu faço um atendimento online, você pode agendar a sua consulta. Eu faço com você um acompanhamento de 2 meses de forma totalmente personalizada. Eu vou montar um cronograma específico para você, eu vou avaliar os seus exames e a gente vai estruturar todo o cuidado que você precisa para recuperar o seu cabelo. O link tá aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa o like, segue o canal, isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim eu me sinto motivada para fazer mais vídeos para vocês. Até o próximo vídeo.